Espero que todos estejam bem e que para a glória do Senhor tenhamos um tempo especial nessa noite. Espero que, abrindo a palavra do Senhor, ouvindo-a, lendo-a, possamos assimilar alguns princípios importantes para as nossas vidas. Mais uma vez, nós aqui na Terceira Igreja, vocês em suas casas e, independente do lugar, todos juntos, buscando ouvir a voz de Deus, buscando fazer sua vontade. Boa noite, pastor Onésimo. Boa noite. Tudo bem? Graças a Deus, bem. Como é que estão as coisas? Como é que tem sido esses últimos dias? Caminhando, aproveitando as oportunidades e caminhando na graça de Deus. Maravilha. Vamos orar, queridos? Convido a você para acalmar o seu coração. Queria pedir ao pessoal que está dando uma microfonia pequena, talvez ali na caixa, chegar um pouquinho mais para trás, acho que ajuda. E agradecer a Deus por, mais uma vez, estarmos aqui na casa dele, na Terceira Igreja, não no templo, na nave onde costumamos fazer os cultos. Quase 3 meses já que temos os nossos cultos paralisados, e agradecer ao Senhor. É tempo da gente agradecer. Se você puder, pegue sua Bíblia, já deixe sua Bíblia separada, deixe também um caderno, algum bloco de anotações, faça isso, chame sua família, fique em um cômodo da sua casa, seja na sala, no quarto, onde for mais confortável e onde você puder prestar mais atenção. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Te louvamos, ó Deus, Santíssimo e Eterno Pai, por Tua condução em nossas vidas, por Tua vida em nossas vidas e por termos uma certeza: o Senhor controla toda a história, o Senhor cuida do nosso ser, o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós, absolutamente nada foge do Seu controle. Nós Te agradecemos por mais uma vez termos aqui a oportunidade de Te louvar, de Te bendizer, e Senhor, nós esperamos ouvir a Sua voz, esperamos ter um tempo edificante para as nossas vidas, seja corrigindo aquilo que precisa ser corrigido, seja exaltando, glorificando o nome do Senhor. Nós Te agradecemos, ó Deus, por esse momento. Te louvo pela vida do pastor Onésimo, pela vida do pastor David, pela vida do Marcelo, pela vida do Felipe, ó Deus, que estão aqui a nos auxiliar. Seja conosco, nos favoreça, em nome de Jesus. Amém. O pastor David hoje está ali nos auxiliando com os recados. Pastor, tudo bem? Boa noite, graça e paz. Boa noite, meus irmãos, boa noite, pastor Júnior, pastor Onésimo, graça e paz. Ele está daquele lado ali, viu? Mande um abraço para os irmãos, viu, pastor? Ele vai nos informando aqui à medida que o tempo for passando. Pastor Onésimo, vamos já diretamente para o texto que vamos abordar aqui nessa noite ou não? Pode ser. Salmo 127, convido você a abrir comigo sua Bíblia, no livro de Salmos, no Salmo de número 127, Cântico de Romagem, um dos salmos que a gente sempre cita, sempre menciona quando fala a respeito de família. É um salmo de Salomão. Terça-feira falávamos a respeito de Eclesiastes, um livro escrito por Salomão, e hoje lemos um salmo escrito por Salomão. Livro de Salmos, no Salmo de número 127. Eu creio que Deus tem algo muito bom a falar aos nossos corações essa noite através desse texto. Cremos nisso? Com certeza. Pastor Onésimo, o senhor poderia fazer a leitura do texto, por favor? Sim. Vamos ler a palavra, queridos. Salmo 127, todo o salmo. Cântico de Romagem de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém. Palavra do nosso Deus, e cremos plenamente que é palavra para as nossas vidas. Era um cântico de romagem, usado pelos hebreus, usado pelos judeus e até hoje mencionado, e é palavra de Deus para as nossas vidas também. 2 coisas já nos chamam a atenção: edificações e filhos. Parece que o Salmo fala algo sobre isso. Legal, porque não há sacrifício humano, não há qualquer tipo de empenho, qualquer tipo de força que possa ser aplicada, capaz de realizar muita coisa,
a menos que a bênção de Deus esteja sobre a vida do seu povo. Falávamos isso a respeito de Eclesiastes. A gente não consegue desfrutar plenamente das bênçãos de Deus se não estiver muito próximo dele. Falávamos isso ainda na terça-feira. Essa aqui dá a impressão ser a mensagem central desse salmo. É atribuído a Salomão, que além de construtor, também foi pai. É legal porque, comentava ainda hoje à tarde com o senhor, né, pastor? Como esse salmo nos lembra um período específico da vida do povo de Israel. A vida pós-exílica, quando Neemias volta para Jerusalém e tudo está destruído, os muros estão derrubados, os portões queimados, a nação judaica sem futuro algum pela frente, e Deus coloca no coração daquele homem voltar para a terra onde ele tinha sido, onde o povo de Israel tinha sido retirado, para reconstruir os muros, levantar os portões e especialmente se dobrar diante de Deus através da palavra. Esdras, Neemias fizeram parte dessa reconstrução do povo, reconstrução da história do povo de Israel. Como lembra, porque fala a respeito de cuidado, fala a respeito de ter atenção, fala a respeito do trabalho, como é precioso isso. Gosto muito de algumas ilustrações. E se tem alguém que sempre tem uma ilustração na ponta da língua, pastor Onésimo. Eu tenho aprendido isso. Pastor, o senhor fez uma analogia a respeito desse texto com uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, não é? Pode compartilhar conosco, por favor? Sim, dificilmente alguém não goste de viajar. Dificilmente. Gosta de viajar? Está com saudade de viajar aí? Eu estou com vontade de dar uma fugida, mas ainda não estou podendo. Não é para dar uma escapadinha não, né, pastor? O que é isso? Tem uma música aí que o povo fala essas coisas, não é isso. Viajar, poder ampliar os seus horizontes, olhar uma cena diferente, uma paisagem diferente, sim, é bom demais. Sim. Eu queria, mas por enquanto vamos esperar. Pastor, talvez o que você que está nos olhando aí, vocês pastores, que será que a gente mais observa na nossa viagem? Tem gente que observa a paisagem. Tanto é que se a paisagem for muito bonita, o motorista tem que tomar cuidado. É verdade. Tem gente que observa lugares pitorescos. Tem gente que observa outros viajantes que vão e vêm. Tem gente que observa lojas, coisas bonitas para comprar. O que você observa? Tem uma coisa que é muito importante se observar na viagem. Uma viagem para não ter problema. Imprescindível. Imprescindível. Placas de advertência. Oh. Se você não observa isso, você ou pode causar acidente ou pode não chegar ao destino que você deseja. E esse é o tema dessa noite. O tema da nossa noite é, o pastor colocou como placa de advertência. Ou sinalização. Eu troquei a palavra aqui, eu coloquei placas de sinalização. Salmo 127. Falaremos a respeito disso nessa noite. Dando continuidade a um tema que iniciamos lá no princípio de maio. Casos de família. Isso aqui faz parte de mais casos de família. Esse Salmo 127, aplica-se a você, aplica-se a nós, a todos nós, aplica-se a mim, aplica-se aos nossos tempos e nos lembra de alguns privilégios que, como povo de Deus, a gente pode ter, a gente pode, de alguma maneira, se abrigar, mesmo vivendo num mundo perigoso e ameaçador como o nosso. Cremos nisso? Eu espero que sim. Pastor, a paisagem, os lugares, os outros viajantes, eles chamam a atenção, mas as placas são especiais. Sem elas não tem como a gente chegar no lugar desejado, não é? Indispensáveis, não é? Indispensáveis. Se você puder fazer um link com Eclesiastes, porque o que aconteceu? Aqui parece que o nosso amigo Salomão está avivado espiritualmente quando ele escreve esse salmo. E parece que ele está deprimido, desanimado, desalentado lá em Eclesiastes. Ou seja, ele um homem que fez muitos projetos pessoais, projetos a nível de reino, projetos de família, mas ele esqueceu na trajetória de colocar Deus como o principal desses projetos. E aí quando a gente faz projetos à parte de Deus, ou não chama Deus para a nossa reunião de projetos,
O que acontece? A gente começa a ter frustração, né? Pastor, quando a gente não segue corretamente as placas de sinalização que o Senhor nos dá em sua palavra, nós podemos ter problemas sérios, né? Sem dúvida. Tem gente que não tira foto, por exemplo, tem até uma piada, né? Tem gente que não tira foto da ida, depois o Detran manda uma foto, né? Porque o camarada ultrapassou a velocidade, né? Esqueceu de ver aquela placa assim, ó, fiscalização eletrônica, tantos quilômetros, aí ele passa a mais, o Detran manda uma foto para ele. Manda foto, né? De Né? lembrança? De lembrança, entendeu? Se a gente não observa essas placas, nesse caso de advertência mesmo, que a gente encontra pelo caminho, algumas lembranças desagradáveis, além Sim. de uma multa em lugares que o Detran vai nos lembrar, o que a gente pode tirar disso, pastor? Bom, primeira coisa importante que a gente pode analisar a partir daqui, se queremos construir um projeto, seja ele pessoal, seja ele profissional, seja ele conjugal, seja ele paternal, ou pastoral até, vocacional, em qualquer sentido, a gente precisa entender que estas placas de advertência, esses sinais de advertências, precisam ser levados a sério. Amém. Se não se leva a sério, provoca acidente e não projetos abençoados e abençoadores. Precisam ser levados a sério. Sim. Eu queria que você guardasse isso no seu coração, e enquanto nós cantamos esse cântico que fala que o desejo do nosso coração é buscar, é conhecer mais a Deus, eu queria te propor, pense nisso, pense no quanto Deus tem te dado a oportunidade de fazer a sua vontade, de seguir a sua orientação, pense o quanto você já caminhou nessa estrada do conhecimento de Deus, e especialmente, se você puder, pegue um papel para anotar algumas coisas que serão faladas aqui nessa noite. Algumas pessoas, por vezes, nos perguntam se podemos compartilhar as mensagens. Irmãos, isso aí é mais do que natural. Até mesmo peço para você que ainda não acessou o nosso canal no YouTube, acesse Terceira Igreja Presbiteriana de Itajubá, se inscreva no nosso canal e você pode acessar todos os vídeos que já foram gravados, eles ficam lá, todos eles de forma completa. Também compartilhamos no Instagram, no IGTV da Terceira Igreja Presbiteriana e deixamos também no Facebook. Todos eles estão acessíveis. Se você quiser ter acesso aos esboços, às imagens, é só mandar uma carta, manda um recado para a gente, que a gente vai ter o maior prazer de compartilhar com você. Vamos cantar esse cântico? O pastor David vai nos auxiliar ali, ó. Eu te busco, te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou, coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais, quero tocar-te, tua face eu quero ver, Senhor, te quero mais. Amém. Que assim seja sempre. Que desejemos
queiramos e busquemos todos os dias ainda mais o nosso Deus. Pastor, o senhor pode orar por isso, pedindo para que Deus nos abençoe e especialmente nos favoreça agora nesse mergulho que faremos na palavra de Deus, em nome de Jesus. Sim. Deus, há um desejo muito grande no nosso coração de conhecer-te mais. E a gente não vai conhecer assim aleatoriamente, precisamos que o Senhor se revele profundamente a nós através da tua palavra. Ela é o livro que o Senhor enviou, é o manual de instrução para a nossa caminhada ministerial, para a nossa caminhada profissional, para a nossa caminhada de família. Portanto, em nome de Jesus, venha fazer com que o teu Espírito Santo nos esclareça, de tal maneira que esclarecidos possamos fazer melhor aquilo que te agrada, para que sejamos melhores filhos do Senhor, para conseguirmos ser melhores maridos, melhores pais, melhores pastores, melhores cidadãos dessa terra. Fortaleça o nosso coração e ministre, por favor, a nós em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Irmãos, placas de sinalização, falaremos mais sobre isso nessa noite. Pastor, eu estava vendo esse primeiro versículo, ele fala sobre construção, edificação, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. É legal porque se a gente começa a pensar, em alguns segundos, alguns minutos, talvez, acho que seria melhor se eu colocar a perna para lá, daqui a pouco cai a TV aqui. Em alguns minutos, às vezes algumas horas, vamos assim colocar, uma equipe de demolição, uma equipe boa, consegue colocar abaixo, colocar completamente abaixo, tudo que por vezes demorou dias, semanas, meses, para ser elaborado e construído. Uma boa equipe de demolição pode fazer isso rapidamente. Até uma criança, na realidade, pode destruir de uma forma muito rápida e fácil, acidentalmente, algo de valor. E quando a gente começa a pensar nisso, às vezes, eu acabei de brincar sobre a TV, às vezes a gente demora um tempo grande para conseguir adquirir um bem material e, de repente, num descuido, a gente perde. Carro, quantas pessoas trabalharam, labutaram para conseguir um veículo e, de repente, se viram num acidente automobilístico. Se viram numa desavença no trânsito, às vezes um esbarrão, um riscado, alguma coisa desse tipo. Deus nos chamou para edificar. Cremos nisso, pastor? Sem dúvida. Deus nos chamou para edificar. Edificar nossa família, edificar nosso lar, nossa igreja, o reino dele nesse mundo. E se tem algo que a gente pode, desde já, prestar atenção nesse texto, é exatamente isso, ligado ao primeiro versículo. Se existe uma placa de orientação, uma placa de sinalização para as nossas vidas, é essa: dê preferência a Jesus. Nesse caso, o salmista está falando a respeito de Deus, falando a respeito do Deus Pai Todo-Poderoso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Tanto a questão da construção, da edificação, como do cuidado, depende de Deus. Eles dependem de Deus da mesma forma. Quando a gente olha para isso, pastor, o que a gente pode aprender nesse sentido? Pois é, família é um projeto em construção, não é verdade? Em construção. Um projeto em construção. E é preciso atentar para essa primeira placa aí, ó. E se a gente pensar na analogia da viagem, então você vai começar uma viagem chamada família. Então, começou a viagem, vai para o acostamento e deixa Jesus passar na frente. Dê a preferência para Jesus, porque se você tentar ir sozinho ou tentar deixar Jesus para trás, é muito provável que a trajetória não vai ser boa. É muito provável que a gente vai errar o caminho. É muito provável que a gente vai provocar acidentes. Certo? Então, na nossa escala de valores, o Senhor, Jesus, tem que ter a preferência. E curioso que esse texto, não sei se na sua Bíblia está assim, mas na minha está. Se o Senhor, com tudo maiúsculo. Todas as letras maiúsculas. Embaixo, quando vai falar de guardar, se o Senhor não guardar, sabe o que significa isso, né? Senhor aí é o nome para Jeová ou
Iavé, ou Ieoá, ou Javé, ou Jeová, você pode dizer que nome for, ou seja, é o Deus que vem ao nosso encontro para fazer aliança. Ou seja, antes de fazer uma aliança com a minha esposa, antes de fazer uma aliança com os meus filhos, antes de fazer uma aliança com os meus irmãos, há que se fazer uma aliança com Deus, senão as outras alianças não vão funcionar. Está dando para entender? A gente está num processo de construção, e esse construir, que a palavra de Deus nos aponta, de uma forma muito peculiar, Deus entende muito mais do que a gente. Sim. Ele do nada fez todas as coisas. Não à toa, seu próprio filho, Jesus, como diz aqui no Evangelho de Marcos, 6º capítulo, 3º versículo, diz assim, ó, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? É legal porque quando Jesus se apresenta como homem, ele não vem de uma forma qualquer, ele vem com um ofício, seu ofício é de carpinteiro, de forma presente, ele está edificando uma igreja nesse mundo, e quando Pedro reconhece Jesus não mais como um carpinteiro, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 16, diz, Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 18 diz assim, tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Louvado seja Deus, porque contra ela, não prevalecerão contra ela. Deus continua a edificar esse mundo, continua a construir, é Ele quem faz com que a igreja viva, sobreviva e tenha capacidade de edificar. Olha que coisa preciosa, dê a preferência a Jesus, dê a preferência a Jesus. O que mais, pastor, que a gente pode aprender com isso? Muito bem, a ideia aqui é que na nossa escala de valores, Deus ou Jesus tem que ter a preferência, a primazia. E isso me faz lembrar Marcos 12:30, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua mente e com toda a tua força. Ou seja, as áreas vitais do nosso ser têm que ser consagrados, dedicados a Deus. Se isso acontecer, a nossa construção, a nossa edificação, o nosso projeto que está em desenvolvimento, vai dar certo. Amém. Vai dar certo. Algo precioso nisso, Jesus, falando com seus discípulos, Evangelho de João, capítulo 15, no seu 5º versículo, diz, porque sem mim nada podeis fazer. Isso se aplica de uma forma muito prática às nossas vidas, especialmente quando a gente se debruça diante de um texto como esse. Se o Senhor não edificar, se o Senhor não guardar, se não for pelo Senhor, não há possibilidade de existir sucesso, de existir algum contentamento, nem tampouco de existir prazer, esse projeto chamado família, nessa viagem chamada família. A gente poderia colocar qualquer tipo de ilustração aqui, qualquer tipo de aplicação, a gente poderia talvez fazer também, mas especialmente não haverá sucesso nessa edificação, nessa construção, se Deus não for a primazia das nossas vidas, se Jesus não for o centro das nossas famílias, não haverá prazer no seu coração, se Cristo não tiver a preferência nele. Está dando para entender? Espero que sim. Pastor David precisou, acho que, dar uma saída ali, depois a gente vai compartilhando aqui as opiniões dos irmãos. O que mais, pastor, que a gente pode aprender só com esse trecho aí? Uma questão muito importante que precisa ser ressaltada aqui, quando se fala da preferência por Jesus na nossa família, no nosso lar, é a ideia de que o que cimenta as nossas relações é o amor. Agora, o amor não está no casamento. Boa. O amor não está nos filhos. O amor não está no lar. O amor está no coração de cada cônjuge, de cada filho, de cada pai, que teve a coragem de convidar Jesus para a conexão, para a relação. Boa. Às vezes a gente fala que, por exemplo, tem algumas pessoas que só lembram de Jesus no dia que o casal vai lá na frente para pedir a bênção, ou então o dia que vai lá na frente para batizar o filho, e depois nunca mais. E como é que vai ser abençoado? Não tem jeito, Jesus tem que fazer parte. Um cordão de 3 dobras que não se rompe com facilidade, é um ambiente onde a gente se relaciona bem entre nós, mas
principalmente quando o Espírito Santo está lá no meio, o terceiro elemento ali que cimenta as relações, sejam elas de igreja, ou sejam elas de família, sejam elas de pessoais, o cimento é a presença do amor de Deus através do Espírito Santo. Amém. Quando a gente constrói, a gente precisa proteger o que já foi construído. Falei de Neemias, e a ideia era mais ou menos essa no caso, né? Que foi aplicada àquela ocasião. Enquanto eles construíam, tinham pessoas que estavam tentando destruir o que estava sendo construído. Hoje, qualquer edificação que comece precisa ser protegida, porque há inúmeros casos de pessoas que começam uma construção e têm absolutamente tudo que é material roubado. Por quê? Se não for guardado, o que foi construído corre perigo. Sim. Não é, pastor? A gente percebe isso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Mas se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A ideia é que construir e não guardar é uma insensatez. É uma insensatez. Não basta a gente começar bem, a gente tem que permanecer bem. Permanecer é guardar. Permanecer faz parte dessa estrada. Permanecer com Cristo faz parte de uma batalha entre a nossa mente, entre o nosso coração, entre a carne, entre o espírito, entre aquilo que a gente sabe que é o certo e aquilo que a gente quer fazer, mesmo sabendo que é errado. Coisa complicada, hein, pastor? Nessas horas é possível dar a preferência a Cristo. É sempre possível. Se você é lavado e regenerado pelo sangue de Jesus, é possível. Não apenas possível, é mandamento. A gente começa a perceber que tudo isso tem muito sentido para todos nós, né, pastor? Sim. E a gente podia lembrar duas coisas aqui muito importantes. Quando você cita Neemias, sim, tem uma coisa curiosa em Neemias, diz assim que, por causa dos inimigos, tinha um momento em que eles estavam construindo os muros de Jerusalém, tinha uma espada numa mão e um martelo para construir na outra. Quer dizer, o que significa isso? Significa que há que se trabalhar, há que se investir, há que se construir, mas há que se também vigiar contra os inimigos que querem destruir a própria família nossa. Então, o que está entrando lá na sua casa que está destruindo a sua família? Isso serve muito bem para a gente sempre ficar atento. É preciso construir, é preciso proteger. A gente sempre fala do Spurgeon aqui, né? Ele tinha um periódico, ele sempre lançava as suas meditações, suas devocionais e pastorais também. E o nome do seu periódico era A Espada e a Pá. Numa tradução simples, seria mais ou menos isso. Se lembrando da postura de Neemias e daqueles que foram chamados para trabalhar na reconstrução do muro. Por quê? De certa maneira, o que ele escrevia era para edificar os cristãos, edificar a igreja, e ao mesmo tempo era para lutar contra o pecado, e era para lutar contra falsas doutrinas também. A espada é a pá, é para edificar, mas é para proteger, é para edificar, mas é para se posicionar contra. Estamos entendendo? Estamos juntos? Pastor David, alguma interação aí? Como é que os irmãos estão? Tem gente de longe falando com a gente? Não tem? Como é que é? O povo está em silêncio? O computador deu uma travada aqui, eu estou tentando... Ah, tá. O senhor quer compartilhar alguma coisa também sobre o assunto? Por favor, não se cale. Não se cale. Ele é a voz escutada aqui por todos. Não é o Lombardi não, viu, gente? É melhor que o Lombardi. Quem é Lombardi? Felipe? O Roque? E, pastor, a gente percebe que, numa questão como essa, dando preferência a Jesus, uma família bem-sucedida é aquela cuja relação com Deus está bem resolvida. É mais ou menos isso? Sim. Por exemplo, cônjuges felizes, cônjuges que têm condições de ser bem-sucedidos, os dois têm que correr primeiro para Deus. Amém. E aí isso transborda para filhos, para irmãos, ou seja, quanto mais conectado com Deus, mais eu tenho condições de fazer conexão horizontal. Amém. Estou vendo aqui que a dona Lourdes mandou um alô, Estela, minha tia, que Deus abençoe, manda um beijão para a avó, viu? Estou com muitas saudades, infelizmente não vou poder estar com o restante da família, dando um abraço, pelo menos um cumprimento de longe, perto dela, tá? Deus abençoe, mande um beijão para ela.
Elisa, um abraço, que Deus abençoe sua vida também. Minha mãe, Roseli, Deus te abençoe, mãe, te amo. Tia Marlene, boa noite, pastores queridos, Deus abençoe muito. Tia Marlene, estou muito feliz que a senhora tenha acompanhado todas as lives, e sempre a senhora manda um recado carinhoso para cada um de nós. Obrigado, é um privilégio tê-la ouvindo, uma baita responsabilidade também. Manuel Ribeiro, ô Manuel, tudo bem, querido? Saudade de você aqui na igreja, de toda a sua família também. A Dirce, a Cleuzinha aqui é top, está todo dia aqui com a gente. Maria Cristina, Helena e Osvaldo. A Helena está em Itarumã. Que é isso? É gente importada aqui no nosso meio. Itarumã, Goiás. Deus abençoe sua vida, viu? E a vida de toda a sua família também, em nome de Jesus. Maria Aparecida Bernardes de Oliveira, Deus abençoe a vida da senhora também. Privilégio tê-la aqui. Glória a Deus. Vamos continuar, pastor? A gente percebe que no segundo versículo está escrito assim, Salmo 127, para você que chegou agora, Salmo 127, segundo versículo. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que, penosamente granjeastes aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Ô pastor, tem um pessoal aí que usa esse versículo para achar que tem que dormir, já que Deus dá, tem que descansar, não é para fazer nada, já que Deus dá enquanto eles dormem, então não precisa fazer mais nada. É isso que o texto quer dizer ou não? Misericórdia. Talvez Explica bem. o texto esteja preparando a gente para não ser viciado em trabalho. Então é Ou uma seja, coisa... eu vou fazer minha parte. Eu vou aprender a administrar o meu dia. Tem tempo para trabalhar, tem tempo para descansar e tem tempo para pastorear a família. Talvez essa seja a questão que precisa ser levantada aqui. Boa. Porque às vezes eu esqueço e levo o trabalho para casa e penso só em trabalhar, e depois eu perco a minha família por conta do meu vício em trabalho. Dá para a gente fazer um paralelo bem interessante. Se no versículo 1 pode dar a ideia de uma pessoa que está confiando muito em si mesma, o texto já começa dizendo, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Tem horas que quem edifica acha que está fazendo tudo, e tudo vai depender somente de suas mãos, somente do trabalho de suas mãos. Já aconteceu contigo? De estar fazendo algo correto, de você se esmerar, de se dedicar integralmente a fazer alguma coisa, e por vezes, por causa de um coração esquecido, mas especialmente pecaminoso, achar que é por sua conta que está tudo acontecendo. Outra coisa, né, que diz no versículo 1, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será que somos guardados pelo trabalho das sentinelas, no caso, daqueles que protegem de uma cidade? Talvez eles sintam que a cidade é protegida por causa deles. Deus os usa, obviamente, mas se um resfriado pode nos derrubar, será que um soldado, uma sentinela, pode de alguma maneira fazer com que exista segurança em nossos corações? Esse primeiro versículo dá uma certa advertência para um excesso de confiança, não é? A gente pode fazer isso sem a ajuda de Deus. Não, se o Senhor não fizer, nada é edificado, nada é protegido. O segundo versículo traz uma advertência em relação a esse trabalho excessivo, em relação a pessoa se dedicar apenas ao trabalho, até uma ansiedade gerada em relação a esse trabalho, essa labuta ansiosa, como diria um comentarista bíblico. Eu preciso fazer isso agora, eu preciso conquistar, agora é a chance que eu tenho, eu não posso descansar. Espera aí, se o Senhor não edificar, se o Senhor não guardar, tenha certeza de uma coisa, se o Senhor não der, não adianta nada você ter todos os recursos. A gente está vendo isso, inclusive naqueles que estão padecendo de uma enfermidade como essa, que deu nome a essa pandemia. É triste porque tem pessoas que a vida inteira trabalharam, se organizaram para ter de alguma forma algo que pudesse lhes sobrar. E todo o dinheiro que conseguiram conquistar não consegue comprar oxigênio. Não foram pessoas paupérrimas que vieram falecer. Foram pessoas de todos os tipos, são muitas mortes, são inúmeros os casos de pessoas, tem os números, obviamente, mas quero dizer, em números aqui é uma quantidade muito além do que a gente tem a razoabilidade de aceitar ou de assimilar. É muita gente precisando de ar.
Talvez você já tenha noção disso, se você tem asma. Tem muita gente que nos escuta, talvez já teve alguma crise de asma. É você querer puxar algo que é de graça e não entra. E você precisa de uma bombinha. É uma coisa complicada, né, pastor? O que mais a gente pode aprender disso? Se a gente pode aprender algo em relação a esse texto, acelere, se existe uma outra placa de sinalização, é essa, acelere na direção da felicidade dos outros. Como assim, pastor? Compartilhe conosco. É que muita gente entra na relação na consciência de que ele veio, ou que ele existe para ser feliz. Eu existo para ser feliz. Então, tudo tem que girar em torno de mim. Eu já escutei jovem, adolescente falar, eu nem pedi para nascer, então meu pai se vira para cuidar de mim. Ou seja... Ok, espera aí, pastor. Olha, se você foi o infeliz que falou isso, se arrepende, rapaz. Sim. Se arrependa, em nome de Jesus. Ah, não pedi para nascer, meus pais... Espera aí, se você foi o responsável por uma frase como essa, pelo amor, aqui não dá para continuar não. Que história é essa? Você não foi responsável por nada mesmo, não. Você não pediu em nada. Mas Deus te colocou nessa família. Foi Deus que permitiu que você nascesse, independentemente de qual foi a origem. Se você foi planejado, se você foi um susto, você não é obra do acaso. Deus, o controlador de todas as coisas, o Senhor de tudo, te colocou aqui. Eu fico cismado com isso, pastor, porque uma vez escutei isso também. Infelizmente escutei, mas acho que foi infelizmente para a pessoa que falou. Porque não dá para a gente simplesmente aceitar uma coisa dessa. Se a gente ama a Deus, se a gente crê num Deus que dá provisão, se a gente professa a nossa fé, falar uma coisa como essa é um absurdo. Perdão, pastor, eu fico exaltado. Eu gosto de uma ilustração calma, que me calma. contaram. Respira, peraí. Você também diz que gosta de ilustração? Então, eu gosto de uma ilustração que me contaram, é o seguinte. Um casal fazendo 50 anos de aniversário de casamento, o pastor perguntou para os dois, como é que está a caminhada de vocês? Ele diz assim, nós estamos atropelando um ao outro para tentar fazer o outro feliz. Olha. Rapaz, esse entenderam o recado de Deus. Eu não existo para ser feliz, eu existo para agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. Deus tem que estar feliz com o meu casamento, com o meu lar, com a minha família, e eu existo para abençoar aqueles que estão perto de mim. Amém. Se eu entendi, se a mulher entendeu a submissão, e o marido entendeu o quanto que deve amar, então o marido acaba sendo submisso, ele acaba estando debaixo da missão dela, porque se ele enche a vida dela de amor, ele impulsiona a missão dela. É verdade. E se ela enche a vida dele de submissão, ela faz a missão dele funcionar. É legal, porque é uma relação de mútua... Cumplicidade, mútua, naquele caso é mútua renúncia. Sim. É um abrindo mão de muita coisa para que o outro possa ser beneficiado. É precioso isso, pastor. João 4,34 diz assim, disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Quando a gente pensa nisso, o trabalho adequado dos nossos dons, dos talentos que Deus nos concedeu, alimenta a nossa alma. Quando a gente faz a vontade de Deus, recebendo tudo que Ele nos deu, mas aplicando isso nos nossos relacionamentos, a gente vai em direção a Deus, mas não se esquece daqueles que estão à nossa volta. Olha que coisa preciosa. Aplicar muito bem o que a gente recebeu de Deus é fazer a vontade daquele que nos enviou a viver nessa época. E, pastor, eu estava escutando esses dias uma palestra de um rapaz, de um professor, ele, no caso, um psiquiatra. Ele hoje trabalha na formação de pessoas, e ele estava falando, olha, essa época, por mais que seja algo aparentemente temporário, ela não pode ser encarada como simplesmente sendo temporária. A gente tem que encarar essa quarentena como se fosse algo definitivo. Vamos supor, entenda o que ele queria dizer. Eu demorei para assimilar na hora, mas depois entendi. Se a nossa vida agora fica assim, mês em mês sendo próximo à curva mais alta da Covid-19, a gente vai permanecer num estado de simplesmente uma condição de algo transitório? A gente tem que fazer alguma coisa, você tem que viver, você tem que produzir algo, não é necessidade de trabalhar por trabalhar, de simplesmente ficar doido para conquistar alguma coisa, mas você tem que ser relevante. Sua família ainda precisa de você, não é só ficar deitado, cabeça no travesseiro, perna para o alto o dia inteiro. O que é isso?
Tem uma hora que acaba o recurso, tem uma hora que acaba a paciência, tem uma hora que acaba qualquer outra coisa. Deus, em sua graça, nos encheu de dons, nos encheu de talentos, nos encheu de capacidades. Quando a gente pensa nisso, acelerar na direção da felicidade dos outros, eu achei legal uma expressão que o senhor usou, pastor, no esboço que o senhor compartilhou comigo. Foi essa frase aqui: se corrermos nessa mesma direção, essa direção um ao outro, de um ao outro, haverá uma deliciosa colisão. O senhor pode explicar melhor essa ideia, por favor? Então, já que a gente está usando a analogia da estrada, da viagem, né? Ninguém vai gostar de atropelar o outro, mas já imagina você atropelando a sua esposa, ou atropelando o seu filho, no bom sentido, para poder ajudá-lo, para poder erguê-lo, para poder botar o outro para cima. Esse é o nosso papel. Eu gosto muito, acho que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, eu gosto muito lá do Efésios 4, quando diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas palavra que edifica. Nós existimos para adorar a Deus, para glorificar o Senhor e para edificar o próximo, não é para a nossa própria glória. Amém. Quando eu esqueço disso, eu me perco. Tem edificado os que estão à sua volta? Fala agora, desses últimos dias. Não é só uma coisa de uma vez ou outra não, né, pastor? Não é um evento. Tem gente que gosta muito de eventos na igreja, porque eventos na igreja parece que salvam aquilo que é ordinário. Tem igreja que só faz conferência missionária e fala sobre vida missionária uma vez ao ano, para ver se salva pelo menos a reputação de igreja missionária que tem. Tem gente que vem uma vez por semana ao culto, para ver se salva a semana. É tenso isso, né? Muito. Não é uma coisa que a gente possa jogar fora, não. Eu espero que, em nome de Jesus, a gente possa entender isso aqui como uma dádiva de Deus para as nossas vidas. Se existe algo precioso nisso aí, Paulo dá uma orientação a Timóteo. Ele fala que Deus já tinha dado tudo o que era necessário para ele. Deus tudo proporciona ricamente para nosso aprazimento. Ou seja, Deus já dá tudo o que a gente precisa. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Para quê? Para que a gente possa se beneficiar nele e, tendo tudo o que a gente precisa, a gente possa pensar no outro. Há uma tendência egoísta em nossas vidas, pastor. Disso a gente não pode fugir. Há uma tendência, inclusive, de tentar se desviar dos outros. Como é que tem sido os seus dias? Essa pandemia está servindo para te aproximar mais de Deus? Eu espero, com toda certeza, que sim. E creio plenamente que Deus está proporcionando isso na vida de muitos. A segunda pergunta que vem aliada a essa é: essa pandemia tem te aproximado das pessoas que realmente importam na sua vida? Quando a gente pensa na morte, a gente começa a fazer uma série, uma escala de prioridades. Com o que eu tenho passado o tempo? Eu devo passar tanto tempo assim? As prioridades na minha vida, elas têm que ser analisadas todos os dias. Quando a gente se depara com a morte, a gente começa a pensar: peraí, isso que eu tenho feito, vale a pena fazer? Eu preciso deixar de lado? Eu tenho trabalhado demais? Eu preciso dedicar mais tempo a quem realmente importa? Eu preciso polir minha aliança de vez em quando? Eu preciso brincar e rolar mais no chão com os meus filhos? Ou eu preciso visitar os meus pais? Será que Deus tem dado tantos recursos para mim, mas será que eu tenho honrado a vida dos meus pais? Se nem um remédio eu sou capaz de comprar para eles? Se nem sequer um exame eu sou capaz de pagar para eles? Eu tenho honrado a vida deles? São coisas que a gente precisa perguntar, e fazem parte dessas placas de sinalização das nossas vidas. É ou não é, pastor? Sim, eu estou lendo um livro esse recente aí do John Piper. Ele falou uma coisa fantástica, ele diz assim: nesse período de coronavírus e mais alguma coisa que já atacou a vida dele, que é o câncer, nesse período eu estou trabalhando duas coisas importantes. Primeiro, eu estou firmado na rocha, eu estou edificando a minha vida sobre Deus. Amém. Então eu dei a preferência para Deus. Segunda coisa que eu estou fazendo é olhando para as pessoas e tentando abençoá-las com a minha vida, o tempo que Deus ainda vai me dar. E a melhor maneira de eu abençoar as pessoas que estão perto de mim é com o Evangelho. Amém. Então Amém. ele está fazendo o que realmente nós precisamos fazer. Cleuzinha disse que tem gente aqui de Curitiba, Florianópolis, dos Estados Unidos, de Camanducaia, Boa Esperança, Borda da Mata, Cosmópolis nos assistindo. Um abraço a todos vocês, que bênção.
Noé Carvalho assistindo. Noézinho, Deus abençoe. Ele mandou um abraço para os pastores. Pastor David, eu vou pedir para que o senhor compartilhe os outros. Já conectou aí? Deu tudo certo? Tudo certo. Tem um comentário da Elisa, o senhor pode fazer a leitura dele, por favor? Olha que coisa preciosa. Ela diz que acredita que o excesso de trabalho causa muito sofrimento ao cristão e Deus nos diz isto em sua palavra. Que Deus nos dê sabedoria para saber dosar. Olha, tem aquele livro, Reconstrua Sua Vida, do pastor Daley Galloway, que ele escreve justamente depois de perder esposa e filhos. Pelo excesso, sabe do quê? De trabalho. Ele se dedicou mais ao ministério do que à família. Chegou uma hora que a esposa não aguentou. Não estou aqui defendendo, dizendo que é certo, que é errado, não. Foi fato, aconteceu na sua vida. Simplesmente, ele chegou em casa um dia, a esposa estava com tudo arrumado e saiu. E a partir disso, ele entrou num espiral de depressão, de questionamento a respeito de tudo. Ele perdeu sua família por se dedicar mais à noiva de Cristo do que à própria esposa. Isso é seríssimo, pastor. Às vezes a gente considera se dedicar demais, seja ao trabalho, seja ao ministério, como sendo algo nobre, algo bom, mas é algo reprovável aos olhos de Deus, se não for feito da maneira correta. Isso é pesado. Tem que saber dividir o tempo. Tem que saber dividir o tempo. Você tem dividido bem o tempo? Eu espero que sim. Não julguemos como coisa nobre aquilo que é reprovável por Deus, irmãos. Em nome de Jesus. Sim, pastor. Só para fechar esse assunto de trabalho, que eu acho muito interessante, que daria o restante todo. Dá uma live toda. Mas eu tenho uma coisa que eu acho lindo lá no início da Bíblia. Lindo lá, gostei. Lá em Gênesis 2, diz assim que, tendo o Senhor acabado de realizar toda a sua obra, descansou. E os comentaristas dizem assim que a palavra mais importante não é descansou, é terminado. A gente precisa aprender a terminar as coisas. A gente leva a coisa para casa, a gente leva a coisa para a cama, a gente leva a coisa para o lazer, e isso tem acabado com as pessoas, como a Elisa falou. A gente precisa aprender, tem tempo para fazer cada coisa. Deus é especialista em nos ensinar. Amém. Ou a gente aprende, ou a gente sofre. Amém. Pegou? Anotou aí? Guarda essa. Vai ficar gravado. Assista de novo se for o caso. Ok, eu vou mandar um abraço, um beijo especial para as minhas filhas, Mariana e Alice, que estão nos assistindo. Papai ama vocês, minhas vidas, minhas queridas, minhas princesas. Continuemos aqui. Pastor, tem uma outra placa de sinalização, que é essa. Desvio dos obstáculos. O que isso quer dizer, pastor? É que na trajetória tem obstáculos. E logicamente, vamos supor que o obstáculo seja um buraco no meio da pista. Você vai cair nele? Quem é sábio não cai. Vai. E o que seria isso na vida do lar, na vida da caminhada conjugal, na vida da caminhada com os filhos, com os irmãos? Aí você vai ter que ir lá para Efésios 4, 25 até 32, que vai falar do problema da mentira. Vamos ler, pastor? Vamos Efésios lá. 4, 25 a 32. A 32. Assim está escrito na palavra do Senhor. Por isso, deixando a mentira... Aqui isso é para as crianças também, viu? Essa é para as crianças. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade a seu próximo. Eu falei para as crianças, mas é para os adultos também, viu? Seus bonitos. Senão, hoje a gente tem que falar, explicar, tem que desenhar. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade a seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade. E assim, transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém. Louvado seja Deus por sua palavra. O que você acha que é mais importante num casamento? Ou numa família? Se estamos todos juntos, o que é mais importante?
para a gente caminhar junto, entender a caminhada. Quando a gente olha para isso, vai colocar alguma opção aí ou Você não? diria comunicação? Comunicação é uma coisa importante. Quando a gente faz aconselhamento pastoral, os conselheiros dizem aqui que aqui tem 4 mandamentos da comunicação. Que coisa incrível, pastor. Manda bala aí, Primeiro ó. Anota aí, ó. Primeiro mandamento, seja honesto. Seja honesto. Tem muitos lares onde tem muita confusão, onde a gente fecha a nossa boca, põe um zíper para fazer o outro sofrer. A Bíblia diz, deixando a mentira, a falsidade, fale. A primeira coisa é falar, tem que pôr para fora o que está no coração. Depois diz assim que é para falar a verdade. E se você for lá para o versículo 15, falar a verdade em amor. Amém. São 3 coisas importantes na nossa comunicação. Seja honesto. Amém. A outra coisa importante é mantenha-se atualizado. Olha Ou que coisa seja, boa. vai ficar com raiva? Não guarde para amanhã, resolva hoje. Ó. Qual a primeira? Seja Honesto. honesto. Segunda, mantenha-se Mantenha-se atualizado. atualizado. O que mais, pastor? A terceira é ataque o problema e não a pessoa. Ataque o problema e não a pessoa. O que mais? E a última, haja e não reaja. Haja e não Seja reaja. proativo, ou seja, às vezes, Boa. antes de ser murmurador, blasfemo, seja benigno. Ou seja, trate, use o remédio preventivamente. Olha só Entendeu? que precioso. Olha, nem pós-graduação você ia aprender um negócio desse aqui de bom. Ó. Boa, pastor. A gente lê, o texto fala, muda essa ideia da construção, da edificação, e passa, nesse caso, para a herança de Deus, para a família. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Ele usa aqui 2 ilustrações, pelo menos, né, pastor? O fruto do ventre, no caso, ele é uma fruta, é um fruto, e aí ele trata também como uma arma, flecha na mão do guerreiro. Assim são os filhos da mocidade. Que coisa incrível! Como é que a gente, olhando para essa questão do desviados dos obstáculos, especialmente, né, mentira, ira, palavras mal ditas, falta de comunicação, são obstáculos ao bem viver no lar. Existe muita falta de comunicação entre pais e filhos e pais também. Por vezes, a gente percebe, há um reflexo dentro do lar, quando pai e mãe não conseguem se comunicar. Os filhos sentem isso. Quem é pai sabe muito bem, quando pai e mãe não conversam direito, os filhos sentem e se armam disso para fazer, muitas vezes, aquilo que não querem, ou para impor uma vontade, ou para fazer uma chantagem emocional. Acontece na sua casa? Não é só na sua não, viu? Tem muita casa que acontece isso. Como é que está o Instagram aí? Felipe, tem tempo ainda? Perdão, pastor, te interrompi. Como é que a gente pode olhar para isso, nesse sentido? Você falou de frutos. O fruto, para ele ficar gostoso, doce, ele precisa ser bem cuidado. Bem cuidado. Bem cuidado. Aí entra a questão, como é que nós estamos cuidando em casa do nosso relacionamento familiar? O que o smartphone, os celulares, a TV ou o computador está fazendo? Será que ele está ocupando tanto o nosso tempo, de tal maneira que a gente não tenha tempo para conversar com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, com os nossos irmãos? Se isso estiver acontecendo, então nós estamos com um problema. Um dos obstáculos é essas ferramentas tão boas que, de repente, viram armas. Pastor, acho que isso já entra de uma forma bem clara numa próxima placa aqui. Proteja a herança do Senhor. Sim. Porque se a gente não pensar nessa proteção, a gente acaba caindo nos obstáculos da placa anterior. Sim. Essa proteção, por vezes, é vista de uma forma errada. Alguns acreditam que estão protegendo o ambiente familiar, dando tudo que os filhos pedem. Isso é proteção, pastor? Não. Os filhos não podem ser transformados, acho que a gente está adiantando matéria aqui também. Não. Os filhos não podem ser transformados em reizinhos e os pais em súditos desse reino. Opa, isso acontece Entendeu? em alguma casa, pastor? Já viu isso? Não, nunca Tem vi. casa com reizinho aí, com rainhazinha? Tem? Se a gente não souber gerenciar isso, por exemplo, tem pai que só fala não. Eu acho que tem um momento que tem que começar a falar um sim. Cuidado. Mas tem pai que só fala sim.
precisa equilibrar isso aí. Tá O senhor não, o senhor sim. Sim, o que é isso? Misericórdia. Eu estava lembrando uma historinha que tem sobre isso aí. Eu vou deixar para o outro dia que eu vou contar, que senão o Felipe vai rir demais dessa história aqui, vai atrapalhar a nossa live. A gente estava falando sobre edificar, proteger e fazer, quem sabe, uma boa renda, colocar tudo isso aplicado numa poupança, se depois a família é toda dissolvida, pastor? Essa questão do preservar, do guardar, ela é importantíssima, porque tem pais que acham que vão ganhar os filhos dando alguns presentes para eles. Cuidado, pai, cuidado, mãe, isso serve para mim, viu? Eu não estou aqui dando uma de fariseu miserável, achando que eu sou o dono da verdade, mas a gente precisa tomar muito cuidado. Tem pais que, infelizmente, vão querer dar um computador de última geração para que os filhos se tornem gamers, para que sigam seus amigos, participem daquelas conversas que os amigos têm, recebam, às vezes, o celular de última geração. A pessoa não sabe arrumar a cama, mas ganha um iPhone, um Samsung, seja lá qual for a marca do celular da última geração. Não lava a própria calcinha, menina, e já ganha um celular desse. Desculpa o linguajar, mas esse linguajar, quem falava era minha avó, viu? Dona Vozita. Ele não sabe nem lavar as calcinhas, já quer ter algumas coisas que não deveria ter. E às vezes os pais acabam perdendo os filhos. Já não foram 1, 2, 3, 5, nem 10 casos, foram muito mais do que isso, de casos que a gente já viu pessoas, infelizmente, perdendo completamente a autoridade sobre a vida dos filhos e o controle, por achar que tinha um controle ao simplesmente dar presentes. Dar presentes é uma manifestação de amor, mas dar presentes não protege, não preserva um bom lar. O maior presente é o Senhor. Se os filhos são herança do Senhor, quem deu essa riqueza, quem deu esse presente foi Ele. Ele merece ser honrado, Ele merece ser glorificado. Não tem barganha. Filho reizinho, filha rainhazinha, vai fazer com que os pais súditos sofram, porque eles são tiranos. Eles são tiranos. Pastor, o que mais que a gente pode falar sobre isso? Acho importante, porque estava vendo, já que eu fiz a comparação com Neemias, tinham poucas pessoas vivendo em Jerusalém depois do exílio. Você pode conferir isso em Neemias, capítulo 7, versículo 4. E era importante que os filhos se casassem e constituíssem família. Foi até uma orientação para que isso acontecesse. No meio do povo de Israel, não acontecia de um casal não querer ter filhos e de ter crianças abortadas. Tem uma citação aqui, eu peguei uma citação, na realidade, de um livro, comentário bíblico, que falava assim, o livro completo das observâncias judaicas. O escritor é Léo Trepp. E ele escreveu o seguinte: para os judeus, os filhos são a bênção. Cada criança traz consigo uma bendição própria, como diriam os nossos antepassados. Alegramo-nos com os filhos, porque somos um povo histórico. Ou seja, para os judeus, dessa época ou de qualquer outra, os filhos são preciosos, uma herança. Eles fazem do lar um lugar precioso, tem vida no lar que tem criança, que tem filho. Além disso, como falei, são frutos, são flechas, eles são úteis. Ou eles tornam o lar um pomar ou um arsenal. A gente percebe isso. O que acontece se a gente não educa os filhos, pastor, de uma forma correta? Vai ter 1 minuto aí, viu? 1 minuto, pessoal do Instagram, daqui a pouquinho está caindo, mas retorne, participe novamente conosco. O que acontece se os filhos não forem bem educados? O senhor já deu uma frase aqui que nos chama a atenção. Os filhos têm que andar no banco de trás, usando o cinto de segurança. Então, usando essa analogia da viagem, você não estará protegendo os seus filhos, colocando eles no banco da frente. É até proibido por lei, a gente toma multa e tudo mais. Filhos não podem estar ao volante, enquanto não tiver idade. Boa. Então, eles têm que ser... Tem gente que fala assim, eu amo tanto meu filho que eu vou dar para ele tudo que ele quiser. Você não ama seu filho, você está mentindo. Você está estragando seu filho. Então não põe o seu filho na pilotagem do carro ainda, se ele é de menor, porque a segurança dele está em ir atrás com o cinto amarrado. Na vida cristã,
esse sentar no banco de trás, esse usar o cinto de segurança, como pode ser traduzido, pastor? Pode ser traduzido no sentido de que os pais não devem tratá-los como se fossem animais de carga, porque se você for conversar com uma pessoa que está envolvida com droga, tem duas maneiras preliminares para empurrar esses meninos para a droga. Primeiro, crianças que são tratadas como se fossem objetos, aí elas rebelam. Ou crianças que nunca receberam um não, elas também rebelam. Então, se você quiser tratar bem o seu filho, você tem que sentar com ele, e é muito mais fácil dar-lhe um pedala Robinho, do que botá-lo no colo e orientá-lo. Traduz, entendeu? pastor. Dá um tapa na cabeça. É muito mais fácil dar um chute, dar um grito, desabafar, xingar, derramar sobre ele toda a tua ira, entendeu? Toda a tua raiva, ao invés de sentar com ele e gastar 2, 3 horas instruindo. Eu gosto de uma ilustração linda, linda. Susana Wesley tinha 24 filhos. 24 filhos. Quem é Susana? Não eram amigos não, né? Não. Filhos. Quem era Susana Wesley? A mãe de John Wesley e de Charles Wesley, que a gente conhece bastante. E ela orava 1 hora por dia pelos filhos, e depois ela pegava os 24 filhos e orava um pouquinho com cada um, todos os dias. Imagina quanto tempo ela gastava só em oração. Aí, filhos, saiu todo mundo piedoso, né? Sim. Porque um investimento desse... Entendeu? Muita gente não investe. Deixa o filho fazer o que ele quiser. Se ele quiser orar, ele ora. Se ele quiser ler a Bíblia, ele lê. Se ele quiser sentar aqui à mesa para a gente conversar sobre Deus, ele faz. E quando ele crescer, ele decide. Aí ele sabe o que ele vai decidir? Vai decidir pelo mal. Parece um beabá bobo, quase um trava-língua, um beabá bobo da gente falar sobre vida cristã. Mas isso aqui é tão necessário, queridos. É tão necessário, quando a gente se vê numa geração que valoriza no discurso muita coisa, mas na prática, infelizmente, não existe tal valorização. Essa semana ainda havia pessoas fazendo manifestações, ainda reverberando a morte cruel daquele rapaz lá nos Estados Unidos, e movimentos defendendo, falando contra o racismo. Nós somos contra o racismo, e infelizmente, no mesmo parte do movimento, defendendo o aborto. É algo contraditório. Se a pessoa se coloca contra o racismo e é a favor do aborto, saiu uma estatística, não é estatística de WhatsApp, de corrente, não. Saiu numa revista do Cristianismo Hoje, mas não saiu na versão em português, e dizia que 2 a cada 3 abortos é feito em lugares de pessoas negras. Então, quer dizer que o aborto, ele é permitido, e quer dizer que a criança negra, ela importa menos, o bebê negro, ele importa menos do que a pessoa que já é adulta. Hoje, defende-se muitos casos de uma forma demagoga, de uma forma verbal, mas, infelizmente, falta muita prática. Tem muitos pais que arrotam uma santidade, perdão pelo linguajar, mas eu quero que você entenda, arrotam uma santidade, quando vê dentro de casa não tem nada disso. Não tem oração, não tem leitura bíblica, vem com a família, inclusive 1 vez, 2 vezes por semana, mas falta Deus no lar, falta Deus no meio das palavras, falta Deus no trato. É o cara que fala de Deus para os outros, mas dá bicuda nos filhos, que simplesmente espanca os filhos, que ameaça a esposa, que trai a mulher, que fala besteira com os amigos, que repassa mensagem pornográfica em WhatsApp, que dá cantada na secretária, ou nas atendentes, de onde ele estiver. Que tipo de discurso inócuo, vazio, sem sentido é esse? Não dá para você dizer que é cristão e quer realmente ter uma boa direção na sua vida, não dá para continuar nesse caminho sem ter acidente. As placas não estão te servindo de nada, e as placas não vão dirigir no seu lugar. As placas não vão fazer com que você acerte sua vida. Você tem que seguir a placa. Deus é soberano, mas Ele te responsabiliza pelos seus atos. Coisa
ela tem que ser muito bem encarada, de uma forma geral. A nossa vida, ela tem que ser olhada de uma maneira muito mais ampla. A nossa vida, ela tem que ser tratada de forma holística, em todas as áreas, em todos os sentidos, senão a gente vai falar, a gente vai categorizar a vida. Isso é perigosíssimo, não é, pastor? Tem um livro chamado Seu Obstinado Amor, não sei se já ouviu falar. Não. Ele foi escrito por uma jovem, que o pai dela era líder na igreja, e na hora que o pastor pedia para ele orar, ele levantava a mão para o céu e dizia: ó Deus Todo-Poderoso, parecia que tremia o lugar. Chegava em casa e parecia um demônio. A moça foi embora para as drogas e para o mundo, e o nome do Seu Obstinado Amor não é sobre ela, nem sobre o pai, é sobre quanto Deus é obstinado em buscá-la. Foi buscá-la lá no lixo das drogas, e trouxe ela para casa, e mostrou para ela que Ele é um pai de verdade. Louvado Entendeu? seja Deus. Então, o Deus tem que ser nosso exemplo de pai. Como é que Ele relaciona com a Trindade? Então, nós temos que aprender com Ele. A gente poderia abordar muita coisa só nessa frase aqui, hein, pastor? Sim. O senhor quer compartilhar mais alguma coisa sobre isso? Eu acho que é o seguinte, para ter segurança no lar, para ter segurança no nosso lar, a gente precisa, sem dúvida, ter essa pirâmide de valores. Quem é o valor maior do meu lar? Deus. Quem é o valor maior do meu lar? Tem que ser Deus. A palavra de Deus lá em Provérbios 14, 26 está dizendo assim: no temor do Senhor o homem tem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Se lá em casa eu for um homem de Deus, meus filhos vão ser protegidos. Amém. Então eu preciso ser um homem de Deus, primeira coisa que eu tenho que fazer. Amém. A segunda coisa é, o segundo lugar no meu lar tem que ser o meu cônjuge. Tem muitos casamentos que estão perigando a ser arrebentados, porque a única coisinha que está segurando é um hífen, que se chama filhos. Filhos, queridos, não é hífen. Filhos é bênção, é fruto de uma relação abençoada. Então, se os filhos uma hora forem embora, quer dizer, acabou o casamento? Não, é o casamento que tem que construir os filhos, não é os filhos que tem que construir o casamento. Pastor, se fosse um ou outro caso que a gente escutasse sobre isso, mas são muitos casos, e muitos casos de famílias onde há uma ordem invertida aqui. Sim. Quando Deus não está em primeiro lugar na família, já temos uma chance muito grande de ter problema em qualquer outra área. Mas quando os filhos ocupam o lugar do cônjuge, isso é perigosíssimo, isso é danoso. E eu não queria dizer isso, mas grande parte, muitas vezes das conversas que a gente tem, giram em torno de coisas que são colocadas em lugares invertidos. Às vezes não é nem a ordem invertida do cônjuge e dos filhos. Às vezes, aqui a gente poderia continuar uma lista enorme. É o trabalho que vem antes do filho, da filha, é o trabalho que vem antes do cônjuge, é o trabalho, a gente poderia falar inúmeras outras coisas, é o lazer. Tem gente que está colocando o lazer na frente do cônjuge. Essa ideia da esposa reclamar do marido e jogar bola, ela não é só emblemática, não. É às vezes o cara que se casa e quer continuar a manter a vida de solteiro, pastor. Dá para aceitar uma coisa dessa? Tem família que a bola é a amante, né? Eu li um comentário nessa semana aí, a nossa irmã Estel falou que dessa quarentena o que ela está mais gostando é que ela não está ouvindo os gritos de palavrão que são feitos pelo vizinho dela toda vez que tem futebol. Acontece isso. Agora, o problema é quando acontece isso em lar que deveria educar para a vida, educar filhos para Deus. Você é boca suja? Você é um boca suja? Seja você homem, seja você mulher? É. Os filhos vêm, os filhos ouvem, os filhos fazem. Tem horas que os filhos soltam isso na frente de quem não deveria soltar. Yes! Demonstra muitas vezes o que eles aprenderam. Tem horas que a gente escuta algumas coisas que não são normais, que a gente não gosta que faça parte da nossa casa. Quando isso acontece, a gente tem que corrigir. Agora, nem todo mundo deve se casar, e nem todo casal pode ter filhos. Nem todo mundo deve se casar. Aqui, moça, você está com dúvida, se o cara não ama a Deus, vaza desse cara, não queira se relacionar com um homem assim. Não queira se relacionar com uma pessoa que
Destrata quem é Deus e irrita a sua fé. Não queira se relacionar com um cara desse. Se o cara te ameaça, se o cara fala grosso contigo, se o cara quer de alguma maneira te encurralar, sai fora dessa vida com esse cara. Ou então assina num papel que você aceita viver assim pro resto da sua vida depois, se você insistir em querer se casar com ele. Agora, tem coisas que tem casamento que não deve nem acontecer, né, pastor? Agora, tem casal que não pode ter filho. Porém, queridos, todos nós, seja você casado ou não, seja você alguém que tem filho ou não, todos nós somos chamados a valorizar as crianças. Todos nós somos convocados por Deus a dar o devido valor às crianças, a orar pelas crianças, a sermos bons exemplos, a não darmos qualquer tipo de brecha para que essas crianças aprendam algo que seja inadequado. Essa semana que passou, o filho do Neymar estava jogando videogame, e ele, na hora do jogo online, o áudio captou o pai dele gritando, falando palavrão na maior altura, e o que foi emblemático foi o filho do Neymar dizendo: gente, não escuta meu pai não, ele tem a boca suja, ele tem um comportamento inadequado na maior parte das vezes. O filho falando isso. Eu espero eu trabalho para que isso aconteça, para que minhas filhas não falem isso de mim. Meu pai tem comportamento inadequado na maior parte das vezes. Posso falhar, eu sou um pecador, sou um miserável que depende da graça de Deus, e se não for a graça de Deus, eu vou falhar, e você também. Agora, a gente tem que cooperar para que as crianças sejam mantidas em segurança, a gente tem que cooperar para que as crianças sejam protegidas, para que elas recebam cuidados necessários, para que de alguma maneira elas sejam incentivadas a ter uma educação espiritual. Se você não zela pela vida das crianças, se você é um perigo para a vida das crianças, em nome de Jesus, é hora de mudar a postura. É hora de mudar a postura. Não é hora de continuar assim. O próprio Senhor Jesus disse, Mateus capítulo 18, vou fazer questão de ler, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo o relato de Mateus, capítulo 18, versículos 5 e 6, a palavra diz assim, e quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer um, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que crê em mim, melhor que lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Se você não zelar pela vida das crianças, é melhor que isso aqui te aconteça. Se você fizer uma criança tropeçar, é melhor que isso te aconteça. E pastor, eu não queria escutar tantos casos pesados envolvendo adultos corrompendo crianças. E infelizmente isso acontece. Infelizmente isso acontece. Se temos esperança de que o Senhor há de abençoar os nossos lares, as nossas famílias, isso passa diretamente pelo exemplo que Ele nos deixou e pela responsabilidade que Ele nos deu. Tá, fazer filho é bom, viu? Fazer filho é bom. Agora, o que conta numa paternidade, o que conta numa família, é a educação. E isso é difícil. Quando você pega um bebê lá na maternidade, é algo indescritível. Não tem outra sensação parecida com essa. Mas educar é dificílimo. O pastor bem falou, é sentar, é falar, quem sabe, uma vez, 2 vezes, 15 vezes, 25 vezes no mesmo dia a coisa. Tem horas que sua paciência vai embora, e é por isso que é difícil. Eu acho que o James Hunter, que fala que gerar um filho, qualquer vagabundo gera. Mas criar um filho é para o homem de Deus. Nesse caso, mulher também, viu? Gente de Deus. Para gente de Deus. Tem mãe que cria filho que o pai abandonou. Tem mãe que é mãe. Sim. E louvado seja Deus por suas vidas, viu? Mulheres guerreiras que honraram o Senhor, criando seus filhos na obediência a Cristo. Pastor David, tiver alguma contribuição dos irmãos aqui, nós podemos aqui agradecer, ou agradecer a todos que tiveram aqui também. O senhor quer dar um alô para os irmãos? Mande um abraço para os irmãos aí, por favor. O microfone estava desligado aí, liga aí, pastor. Só para dizer que faz muita falta esse convívio que a gente tem em nossas reuniões de oração. Nós temos, faz um mês que nós voltamos e ontem até alguns irmãos se emocionaram ao ver e ouvir outros irmãos que faz tempo que não
não se encontram, né? Essa reunião de oração tem acontecido através do aplicativo Zoom. Se você quiser participar, todas as quartas nós estaremos reunidos. Geralmente vai ser um dos pastores, ou talvez 2, ou os 3, mas nem sempre todos estarão, porque a gente também vai continuar com outras atribuições. Deus tem nos abençoado demais, é precioso o convívio, é preciosa a comunhão. Jesus nos ensina muita coisa, e a principal coisa que a gente pode esperar dele é que ele continue a te abençoar. Quero mandar aqui um abraço para tia Cida Uequita. Ela está lá no Japão. Eu queria estar lá, dar um abraço. Olha, muitos anos que a gente já se conhece, é um privilégio saber que a senhora está aqui. Eles estão rindo. Felipe, um abraço para você, viu? E um abraço para a senhora, para toda a sua família, viu? A gente chama demais. Tem aqui recado da Ivanilda, Deus abençoe, amém. Tem um recado da Nazaré, bênção poder ouvir essas palavras, amém. Dora, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Mande um abraço para a dona Fran, um abraço carinhoso também para a glória do Senhor. Vamos orar, pastor? Queria pedir para que o senhor orasse, pedindo para que Deus nos abençoe em meio a essas tortuosas estradas que são apresentadas para a gente, há um caminho que nos leva em direção a Deus. Esse caminho é Jesus Cristo. E se a gente quer saber como seguir, é pela palavra de Deus. Amém? Eu espero que sim, em nome de Jesus. Oremos. Antes de orar, só explicando o riso aqui, é que foi tão abençoado aqui, tão ungido, que falamos até em línguas. Glória a Deus. Isso não foi língua não, pastor. Foi nada, nem passou perto. Vamos orar, queridos. Deus, obrigado, Senhor. Muito obrigado mesmo, porque o dono da família é o Senhor. Portanto, a gente pode ficar tranquilo. Se a gente olhar para o Senhor, se a gente buscar o Senhor, se a gente conectar com o Senhor que está disponível o tempo todo para se conectar conosco, a gente vai ter uma família abençoada, a gente vai ter uma relevância para essa sociedade que tanto carece de famílias saudáveis, para que a sociedade seja saudável. Oh Deus, unja cada cônjuge, unja cada pai, cada mãe, cada filho, cada irmão, para que a presença do Senhor possa ser aquele elo que vai fortalecer a cada um, de tal maneira que a gente faça o papel pelo qual o Senhor nos colocou, Pai. Não deixe a gente se iludir com um amor sentimental, com um amor descompromissado, com um amor interesseiro. Por favor, nos ajude a amar de verdade, sacrificialmente, se for necessário, para que de fato a gente veja os frutos dessa caminhada e que o mundo seja melhor a partir de nossas famílias, Pai. Por favor, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus, guie cada família que está nos assistindo, em todas as cidades, em todos os lugares, e até em outros países, que a tua graça, e o teu amor, a tua misericórdia, a tua santidade, seja a experiência de todos nós, porque se assim o for, seremos de fato aquelas pessoas que o Senhor usará nessa terra. Amém. No nome de Jesus. Amém. 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 Glórias sejam dadas a Deus. Por orientação da doutora Giovana, estou aqui usando hoje eu esqueci meu paninho, eu peguei na mão um lencinho para enxugar. Obrigado pela orientação médica que tive, até minhas sobrancelhas aqui estão melhores. Eu estava com uma irritação na sobrancelha, pastor, e fui ver, a orientação foi troca o sabonete, e não é que deu certo? Bom também, ué. Eu estava tomando banho, viu, gente? Misericórdia. Gente, domingo nós estaremos juntos novamente. Eu espero que você guarde seu coração. Se for preciso, entre em contato conosco. Se tiver algum pedido de oração para fazer, se tiver alguma dúvida em relação às coisas da igreja, nós estamos com toda a disposição para poder auxiliar. Nós temos trabalhado, nós temos nos empenhado a tentar entregar, a participar da vida dos irmãos. Nós estamos trabalhando para que, de alguma maneira, os irmãos possam ter, pelo menos, uma diminuição nessa distância que a gente está tendo. E não temos ainda qualquer previsão, infelizmente, não temos nenhuma previsão de quando retornaremos às atividades. Mesmo com sanções, mesmo com diferenças,
ainda não temos uma posição oficial em relação a quando poderemos voltar. Por isso continuamos confiantes no Senhor, ainda que nossos olhos não vejam tantas coisas acontecendo à nossa volta. Há uma mão conduzindo a história. Há um Deus no controle de tudo. Creia nisso em nome de Jesus. Minha sugestão, coloque sua família diante do altar do Senhor, ore pela sua família, clame pela sua família. Algumas pessoas entraram em contato pedindo orientações sobre dízimos e ofertas. Amanhã a secretaria funciona normalmente, no sábado pela manhã também, no domingo não, como de costume. Se tiver alguma dúvida, pode vir à secretaria ou ligar 3623-1758, ou pode ligar para um dos nossos números, Pastor David, Pastor Onésimo ou eu. Amanhã é dia dos namorados, não me liga à noite não, que eu tenho programação com Dona Aline. Aleluia, você não vai me ligar à noite que eu não vou atender, seu bonito. Você também tem um compromisso amanhã com Dona Cleuzinha? Com certeza. Aleluias. Compromisso com Dona Nayane lá, seu David? Oh, glórias. Tem um compromisso amanhã? Pastor, a gente não pode sair. Tem gente que me falaram isso. Não vai dar para sair para lugar nenhum. Você só pode ter um encontro romântico com a sua esposa, se você puder sair. Você está fracassado demais isso aí, rapaz? Me ajuda aí, cara. Faça um momento especial na sua casa. Não, pastor, teus filhos estão lá. Se for o caso, aproveita os filhos junto, bota uma função de garçom para os filhos lá amanhã. Não sei, invente alguma coisa. Torne uma noite especial. Amanhã é dia dos namorados, gente. Dá uns beijos na boca aí, você que é casado. Capriche nos beijos aí. Para de economizar nisso. Os meninos estão rachando o bico de rir. Mas para com isso. Você também, viu, dona? Para de negar beijo pro seu marido. Misericórdia. Vai dar aquele beijo, parece está beijando isopor, para com isso, capricha, dá um agarrão no homem aí, quem sabe ressuscita muita coisa nessa família, aleluia. Ei, corta essa parte da gravação. Deus abençoe, queridos, fiquem com Deus, um grande abraço a todos, privilégio estar com vocês. Até domingo, nesse mesmo horário conosco, a partir de 6h30. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, em nome de Jesus.